Imagine acordar em um dia qualquer, ir para a faculdade e, ao entrar no campus, ser cumprimentado calorosamente por pessoas que você nunca viu na vida. Sorrisos, abraços, tapas nas costas, todos te chamando pelo nome, mas não o seu nome. Foi exatamente isso que aconteceu com Robert Shafra, um jovem de 19 anos que, em 1980, entrou para o Sullivan County Community College, em Nova York, e foi recebido como se fosse um velho conhecido. Confuso, Robert tentou entender o que estava acontecendo. Porque todos o chamavam de Ed. Ao conhecer Michael Domnitz, um amigo do verdadeiro Ed, tudo começou a se encaixar. Michael ficou espantado com a semelhança física entre Robert e seu colega Edward Galan. Rapidamente, os dois jovens foram levados um ao encontro do outro. Quando finalmente se viram pela primeira vez, foi como olhar para um espelho. Robert e Edward eram absolutamente idênticos, não apenas fisicamente, mas em gestos, gosto por esportes, hábitos e até no tipo de cigarro que fumavam. Logo, a notícia se espalhou: gêmeos idênticos, separados no nascimento, se reencontram por acaso. A história já era surpreendente o suficiente, e ganhou destaque em jornais e programas de televisão. Mas o destino tinha um enredo ainda mais inacreditável reservado. Pouco depois da repercussão, um terceiro jovem viu a história no jornal e ficou chocado com o que viu. David Kellman, estudante do Queens, também era idêntico aos dois rapazes. Ele imediatamente entrou em contato e, mais uma vez, a reunião foi como um reencontro de espelhos. Os três eram irmãos, trigêmeos idênticos, separados ao nascer, sem nunca terem sabido da existência uns dos outros. A comoção foi geral. Os trigêmeos viraram celebridades instantâneas. Participaram de programas de auditório, capas de revista, entrevistas no mundo todo. Eram carismáticos, divertidos e incrivelmente sincronizados, mesmo tendo sido criados em ambientes totalmente diferentes. Pareciam versões um do outro em universos paralelos. O trio decidiu até abrir um restaurante juntos, chamado Triplets, aproveitando o sucesso midiático. Era como se o universo tivesse corrigido um erro do passado e finalmente os reunido. Mas a história que parecia saída de um conto feliz escondia um lado sombrio. Aos poucos, os irmãos começaram a questionar: como poderiam ter sido separados? Porque suas famílias adotivas nunca souberam que estavam adotando apenas um de três irmãos? Porque nunca foram informadas sobre a existência dos outros? A resposta começou a emergir com a investigação de jornalistas, e principalmente, do próprio David Kellman, o mais inconformado com o mistério. O que eles descobriram foi perturbador. A separação dos trigêmeos não havia sido um erro, tampouco uma coincidência. Eles foram deliberadamente separados como parte de um experimento psicológico conduzido pelo renomado psiquiatra austríaco Peter Neubauer, sob os auspícios da agência de adoção Louise Wise Services, uma das mais respeitadas da comunidade judaica nova-iorquina. O objetivo do experimento era ambicioso e profundamente antiético: estudar os efeitos da criação no desenvolvimento humano, especialmente no caso de irmãos geneticamente idênticos. Cada um dos trigêmeos foi enviado a famílias de classes sociais diferentes: Robert para uma família de classe alta, Edward para uma família de classe média e David para uma família de classe trabalhadora. As famílias, todas judias, foram escolhidas a dedo. E mais, todas foram informadas de que seus filhos fariam parte de um estudo de desenvolvimento infantil, que incluía visitas regulares de assistentes sociais e psicólogos. Nenhuma delas sabia que o verdadeiro foco do estudo era comparar a evolução dos trigêmeos em contextos distintos. Durante anos, os pesquisadores filmaram, testaram e acompanharam os meninos, coletando dados extensos que jamais seriam publicados. Peter Neubauer morreu em 2008, sem nunca ter explicado publicamente os detalhes do experimento. Seus arquivos foram lacrados e entregues à Universidade de Yale, com embargo até 2065. Um material que poderia revelar detalhes cruciais sobre a ética, ou falta dela, por trás do projeto permanece inacessível até hoje. Com o tempo, os efeitos psicológicos da separação começaram a se manifestar nos irmãos. Apesar da afinidade, o relacionamento entre eles se desgastou. Edward, o mais sensível emocionalmente, sofreu com depressão e episódios de instabilidade. Em 1995, com apenas 33 anos, ele tirou a própria vida. Sua morte abalou profundamente os irmãos sobreviventes, que passaram a se dedicar à busca por justiça e reconhecimento público da gravidade do que havia acontecido com eles. Em 2018, o documentário Tri-Identical Strangers, dirigido por Tim Wardley, trouxe novamente a história à tona. O filme foi um sucesso internacional, indicado ao BAFTA, e despertou debates acalorados sobre ética científica, direitos humanos e o trauma das adoções manipuladas.
Por meio de depoimentos tocantes e revelações impactantes, o documentário apresentou não apenas a história extraordinária dos trigêmeos, mas também o lado obscuro da ciência quando desprovida de empatia e moral. Hoje, Robert e David continuam tentando lidar com as cicatrizes de um passado imposto. Eles lutam para que sua história não seja esquecida, não apenas como um conto bizarro de coincidências, mas como um alerta sobre os perigos da desumanização em nome da ciência. O que começou como uma comovente reunião de irmãos perdidos se transformou em uma das maiores denúncias de abuso ético na pesquisa psicológica do século XX. E enquanto os arquivos de Peter Neubauer permanecem trancados, uma pergunta continua ecoando, inquietante. Quantas outras histórias como essa ainda estão escondidas, esperando para ser descobertas? Mas e aí? Gostou desse vídeo? Se gosta de histórias assim, já deixa sua curtida e segue a gente para acompanhar mais histórias como essa.